O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, companheira, seja muito bem-vinda. Hoje é sexta-feira e vamos falar sobre o tema: o papel das trabalhadoras na construção do feminismo, maternar a política, com a Adriana Souza. A Adriana é vereadora de Contagem, em Minas Gerais, e cofundadora do movimento socioambiental SOS Vargem das Flores, do coletivo Com Elas e também idealizadora da Casa Viva. Olá, companheiras. Meu nome é Adriana Souza, sou mãe, professora de História concursada da rede pública, ex-dirigente sindical, ativista socioambiental e atualmente eu estou vereadora na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Fui eleita em 2024 como a mulher mais votada da nossa cidade. E eu fui convidada, pelas companheiras aqui do Elas por Elas para compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que a gente tem debatido aqui com relação ao papel das trabalhadoras no feminismo do Brasil e o lema que a gente trouxe para a campanha eleitoral de 2024 sobre o maternar a política. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês e perguntar para vocês, inclusive, se vocês quiserem escrever no chat enquanto isso, quem faz a luta feminista no Brasil? Hoje, na história, como é que vocês veem essa luta feminista no nosso país? A gente precisa refletir um pouco sobre ela, porque ali na década de 70, de 80, a gente teve meio que uma separação entre o movimento de mulheres, que tinha ali pautas socioeconômicas, pautas do trabalho, da vida cotidiana, e o feminismo, que parecia abranger pautas socioculturais com relação à questão da sexualidade, da violência, do aborto, e esses movimentos pareciam apartados. E a gente pode ver isso, inclusive, no livro Da Classe Operária Tem Dois Sexos, da companheira Elizabeth Lobo, e a partir daí a gente conversar um pouco da importância do feminismo popular, numa perspectiva de fazer com que esses movimentos estejam juntos, tanto a luta por igualdade econômica, por igualdade social, mas também a luta com relação à autonomia dos nossos corpos, a questões comportamentais, de sexualidade, da violência, já que tudo isso compõe muitas vezes a luta das mulheres por condições de igualdade na nossa sociedade. Mas antes da gente aprofundar sobre o tema, eu queria fazer a leitura de um texto do Eduardo Galeano, que eu costumo fazer onde eu vou para fazer palestra, ou coisas do tipo. Esse texto chama Se Ele Tivesse Nascido Mulher, Eduardo Galeano. Dos 16 irmãos de Benjamin Franklin, Jane é a que mais se parece com ele em talento e força de vontade. Mas na idade em que Benjamin saiu de casa para abrir seu próprio caminho, Jane casou-se com um celeiro pobre, que a aceitou sem dote e 10 meses depois deu à luz ao seu primeiro filho. Desde então,
durante um quarto de século, Jane teve um filho a cada 2 anos. Algumas crianças morreram e cada morte abriu-lhe um talho no peito. As que viveram exigiram comida, abrigo, instrução e consolo. Jane passou noites a fio ninando os que choravam, lavou montanhas de roupa, banhou montões de crianças, correu do mercado à cozinha, esfregou torres de pratos, ensinou abecedários e ofícios, trabalhou ombro a ombro com o marido na oficina e atendeu os hóspedes cujo aluguel ajudava a encher a panela. Jane foi esposa devota e viúva exemplar. E quando os filhos já estavam crescidos, encarregou-se dos próprios pais, doentes, de suas filhas solteironas e de seus netos desamparados. Jane jamais conheceu o prazer de se deixar flutuar em um lago, levada à deriva pelo fio de um papagaio, como costuma fazer Benjamin, apesar da idade. Jane nunca teve tempo de pensar, nem se permitiu duvidar. Benjamin continua sendo um amante fervoroso, mas Jane ignora que o sexo possa produzir outra coisa além de filhos. Benjamin, fundador de uma nação de inventores, é um grande homem de todos os tempos. Jane é uma mulher do seu tempo, igual a quase todas as mulheres de todos os tempos, que cumpriu com seu dever nessa terra e expiou sua parte na culpa da maldição bíblica. Ela fez o possível para não ficar louca e buscou, em vão, um pouco de silêncio. Seu caso não despertará os interesses dos historiadores. Por que eu começo com esse texto do Eduardo Galeano? Porque, de uma forma bastante sutil, ele trata a questão da divisão sexual do trabalho e o quanto as mulheres ficam presas na esfera da reprodução da sociedade, enquanto os homens podem usufruir, da esfera da produção, do trabalho fora, do mercado de trabalho, em outros ambientes fora do mundo privado, doméstico, onde acontece a criação das crianças, famílias, o cuidado com os idosos, com as pessoas com deficiência, que, a via de regra, fica a cargo das mulheres trabalhadoras. Essa questão do trabalho doméstico, ela permanece quase inalterada no século XXI com relação à responsabilização de gênero das tarefas do ambiente privado. E essas tarefas, elas sobrecarregam as mulheres de tal maneira que muitas delas não conseguem se estabelecer no mercado de trabalho. Então, pensar o papel das trabalhadoras na construção do feminismo no Brasil passa necessariamente por pensar a questão do cuidado na nossa sociedade. E é por isso que a gente colocou, junto do título dessa aula, a questão do maternar a política, que foi um lema que a gente trouxe para a campanha eleitoral, para a gente pensar a urgência de socializar o cuidado. O cuidado não pode continuar sendo exercido apenas e fundamentalmente por mulheres no ambiente privado, sem a contribuição e a responsabilização do Estado e dos companheiros homens. Essa é uma questão urgente para a gente poder vencer as desigualdades de gênero no país e também para a gente conseguir trazer mais mulheres populares para a luta feminista no nosso país. Esse é um grande desafio e a gente tem trabalhado com ele, inclusive, a partir dos dados que a gente vê na sociedade. Por exemplo, as mulheres recebem apenas 77,7% dos salários dos homens no mesmo cargo e apenas 34,7% dos cargos gerenciais são ocupados pelo sexo feminino. Elas têm menor inserção no mercado de trabalho. 5 em cada 10 mulheres de 25 a 49 anos com crianças de até 3 anos de idade estavam empregadas em 2019, contra 9 a cada 10 dos homens nessa mesma condição. No Brasil, 63% das casas chefiadas por mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza. Os indicadores do IBGE mostram que o índice para residências comandadas por mulheres brancas e com filhos é de 39,6%. Então vamos mais alguns dados.
Com relação ao trabalho do cuidado, as mulheres gastam uma média de 21,4 horas por semana com o trabalho do cuidado, enquanto os homens gastam uma média de 11 horas por semana, quase o dobro, sendo que a gente sabe que esse número é uma média e tem mulheres que gastam muito mais do que o dobro disso. No sistema político, as mulheres hoje são aproximadamente 18% nas câmaras e assembleias legislativas de todo o país. Esse é um número alarmante, porque é justamente nesses espaços da política de poder onde a gente pode garantir mudanças significativas para que mulheres garantam políticas públicas que possam diminuir a sobrecarga com relação ao cuidado, que muitas vezes é o grande obstáculo para as mulheres se formarem ou se estabelecerem de uma melhor forma no mercado de trabalho, ocupando espaços de liderança, por exemplo. Há uma questão importante. Essa divisão com relação ao trabalho do cuidado, ao trabalho doméstico, ela permanece desigual mesmo quando as mulheres trabalham fora. Para a gente, que é mulher, parece uma coisa meio óbvia, mas muita gente pensa que as mulheres, quando vão trabalhar fora, elas têm igualdade de condições com os homens no trabalho doméstico e isso não acontece. E uma mulher com criança tem uma sobrecarga ainda maior com relação ao trabalho doméstico, do cuidado, mas também ao trabalho, no exercício mental para poder gestar a vida daquela casa, das crianças, da família. E ela tem uma cobrança gigante que não é apenas da família, mas de toda a sociedade para que esse trabalho aconteça da melhor forma possível e muitas vezes ela tem essa cobrança de uma forma muito solitária. Outro dado que é importante a gente citar é com relação à questão da interseccionalidade entre classe, raça e gênero. Então, a mulher negra e pobre, ela acumula muito mais horas com relação ao trabalho do cuidado, ao trabalho doméstico, seja ele remunerado ou não. E a gente pode conferir esses dados no IBGE de 2022, tá? E ainda com relação a esse dado que abrange mulheres negras, é importante a gente destacar que 63% das casas chefiadas por mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza. Então, pegando todos esses dados, a gente pensando, refletindo sobre tudo isso, é muito importante que as mulheres se organizem para pautar a questão do trabalho do cuidado, da sobrecarga e da necessidade de socializar o cuidado e por isso a gente trouxe o lema para debater com as mulheres da cidade de Contagem sobre o maternar a política e a socialização do cuidado. Porque se a gente não conseguir fazer com que toda a sociedade se responsabilize pelo cuidado, pensando que as sociedades do século XXI vão demandar ainda mais cuidado porque as populações estão envelhecendo e a gente tem um número crescente de crianças com deficiência, com algum tipo de espectro, com algum tipo de transtorno, e isso exige mais cuidado da sociedade, e se a gente não conseguir que esse cuidado seja socializado, nós não conseguiremos garantir igualdade de gênero e muito menos igualdade de condições. Mas alguns dados agora sobre o trabalho do cuidado com relação à economia. O trabalho do cuidado, ele gera valor, ele gera lucro, ele gera desenvolvimento. Nos dados de participação do PIB, o trabalho do cuidado, ele equivale a 11% do PIB, mais do que qualquer indústria e mais que o dobro que todo o setor agropecuário produz. E o que é que isso diz para a gente? Que, embora boa parte do trabalho do cuidado ele não seja remunerado e ele seja invisibilizado, desvalorizado e realizado no ambiente doméstico por mulheres, ele gera riqueza no nosso país e nós precisamos falar sobre isso. Porque o trabalho do cuidado, ele é a base invisível da economia. Então é através desse trabalho que a gente garante o bem-estar, a saúde, a alimentação. Nenhum trabalhador chegaria à fábrica, a uma empresa, a uma escola, se ele não tivesse uma roupa limpa, passada para vestir, ou se ele não estivesse alimentado. Todo esse trabalho, ele gera riqueza para a nossa nação, mas ele não gera valor
não gera salário para a maior parte das mulheres que estão envolvidas nesse trabalho. Então nós precisamos organizar as mulheres para poder pensar a questão do cuidado, que no século XXI é uma questão central, porque as sociedades demandam cada vez mais cuidado, seja pelo envelhecimento da população ou pelas questões das pessoas com deficiência, algum tipo de transtorno, espectro, que tem aumentado muito em todo o país, nas cidades brasileiras, e também acabam sobrecarregando as mulheres e suas famílias, porque é importante lembrar que a maior parte das mulheres que são mães atípicas, mães de crianças com deficiência, elas acabam se tornando também mães solo, porque é comum que os companheiros não consigam lidar com essa diferença, né, com as crianças, com a deficiência das crianças, e essas mulheres ficam abandonadas pelos companheiros, mas também pelo Estado, para poder garantir a sobrevivência dos seus. Eu queria aproveitar, nesse momento, a importância da aprovação da Política Nacional do Cuidado pelo governo Lula, que foi aprovado no final de 2024 e que a gente precisa lutar para garantir a implementação dessa política nas cidades brasileiras, porque são políticas voltadas para a questão do cuidado com os idosos, das crianças, das pessoas com deficiência, mas também das pessoas acamadas. São inúmeras as mulheres que ficam anos da sua vida se dedicando ao cuidado de uma pessoa que está acamada. E essa mulher não consegue nem garantir os seus direitos sociais, trabalhistas, contar esse tempo do cuidado, por exemplo, para a sua aposentadoria. Então eu diria que o papel das mulheres trabalhadoras na construção de um feminismo popular no nosso país, ele passa primeiramente pelo reconhecimento de que o cuidado é trabalho e de que a gente precisa trazê-lo para a centralidade da política. Portanto, a gente precisa organizar as nossas mulheres nos seus territórios, nas suas comunidades, nas periferias, como lideranças para garantir que elas possam ocupar a política, para pressionar os governos municipais, para garantir políticas de cuidado, para que elas possam ter tempo de se dedicar ao trabalho, à política, de se organizarem para a gente avançar na nossa pauta da igualdade de gênero entre homens e mulheres nas cidades, estado e no país. Para além disso, eu diria que é também uma agenda de luta para as mulheres trabalhadoras garantir que o trabalho do cuidado seja reconhecido para a garantia de direitos sociais, trabalhistas e aposentadoria no nosso país. Não é possível que nós, mulheres, especialmente aquelas que são mães como eu, que a gente permaneça cuidando, trabalhando e a gente não tenha contabilizado esse tempo de trabalho, de cuidado para a nossa aposentadoria. Essa precisa ser uma pauta que precisa ganhar força nas bases sociais do nosso partido, das comunidades, e é uma tarefa nossa de dialogar com as mulheres populares sobre esse tema que mobiliza as mulheres. Eu falo disso com muita tranquilidade porque em nossa campanha eleitoral nós trabalhamos essa temática através do lema, né, de maternar a política e socializar o cuidado, mas pensando nessa perspectiva de garantias de direitos para quem executa o trabalho do cuidado, seja na sua família, na sua comunidade, e essa deve ser uma pauta que nós precisamos levar a cabo agora no século XXI para a gente conseguir avançar na pauta feminista no nosso país. Eu diria também que é nosso papel, enquanto mulheres trabalhadoras na construção do feminismo no Brasil e nas nossas cidades, a gente pautar novamente a luta por creches, inclusive creches noturnas, lutar também por flexibilização da jornada de trabalho, para a gente poder pensar em legislações que garantam horários de trabalho mais flexíveis para as mães solos, mães atípicas, permitindo um maior equilíbrio entre o trabalho e a família. Esse é um grande gargalo nas cidades brasileiras. Lutar por centros de apoio psicológico e social para
famílias, para mães, crianças, pensar na questão da política de moradias e de subsídios, criando programas habitacionais que priorizem as mulheres, mães, trabalhadoras, garantindo moradia digna para suas famílias. A questão do transporte público acessível, criar programas de transporte gratuito, subsidiado, para mães que precisam levar os seus filhos às escolas, consultas, terapias. Essa também é uma demanda muito urgente, pensar políticas de fomento para a empregabilidade, para o mundo do trabalho, para as mulheres, para as mães, apoiar a criação de cooperativas e redes de mulheres empreendedoras, trabalhadoras, garantindo crédito acessível, capacitação e formação profissional, formação política para as nossas mulheres trabalhadoras, criar núcleos de formação política para fortalecer a participação das mulheres, mães, periféricas no debate político das suas cidades. Essa é uma questão central para a gente organizar as mulheres trabalhadoras e construir o feminismo no nosso país e nas cidades. Por fim, pessoal, eu teria um mundo de coisas aqui para dizer. Eu queria indicar 2 leituras que eu acho que são fundamentais. Uma é O Cuidado, Teorias e Práticas, da Helena Hirata. O outro livro é da Elizabeth Lobo, que eu já citei aqui no início, que é A Classe Operária Tem Dois Sexos. A gente precisa ler para a gente poder entender como que a invisibilidade do trabalho e do cuidado segue tão normalizado na sociedade. A gente mudou tanta coisa, né? O mundo do trabalho mudou completamente, tem a questão da inteligência artificial, da precarização do trabalho, o trabalho online, mas o trabalho doméstico ele permanece quase que exclusivamente sobre os ombros das mulheres e boa parte dele é realizado sem nenhum tipo de remuneração. Essa questão é uma questão fundamental para a gente poder desatar esse nó, para garantir que as nossas mulheres tenham condições de fazer luta política, de se estabelecerem no mundo do trabalho e de se organizarem para poder estar em espaços de liderança em toda a sociedade. Esse gargalo da socialização do trabalho e do cuidado, ele, na minha opinião, é o grande gargalo das mulheres trabalhadoras para a gente poder resolver enquanto sociedade, porque o cuidado ele é uma necessidade universal. Crianças, bebês, homens, mulheres, idosos, pessoas acamadas, pessoas que passam em algum momento da sua vida por uma dificuldade, uma doença, um acidente, todas demandam cuidado. E o cuidado, ele não pode ficar a cargo apenas de um gênero. Ele precisa urgentemente ser socializado e envolver estados, empresas, sociedade civil organizada e a política para garantir que o cuidado seja acessível a todos e todas e que as mulheres possam se ver livres de um trabalho que não é remunerado e que reproduz uma escravidão moderna no século XXI para as mulheres que estão nos seus lares trabalhando cotidianamente sem ter nenhum tipo de remuneração e sequer reconhecimento social por esse trabalho realizado com as suas famílias, nas suas casas, nas suas cidades. Nesse sentido, eu reforço que a gente precisa organizar, formar no território as nossas mulheres, criando espaços coletivos, como casas. Aqui em Contagem, a gente tem uma experiência da Casa Viva, que a gente organiza uma mulherada, juventudes, pessoas progressistas, de esquerda, em rodas de conversa, em reuniões, em atividades como pré-ENEM, atividades voltadas para mulheres, para os idosos, para a gente poder se organizar para ocupar a política. Nós precisamos também, em cada período eleitoral, garantir a eleição de companheiras que tenham compromisso com a política do cuidado, com a garantia da igualdade de gênero, com a garantia da luta feminista nos territórios das nossas cidades, do estado e do país. Para finalizar, que eu falei muito da questão do cuidado, e não são apenas as mães que cuidam, as mulheres, no geral, cuidam, mas as mulheres não são mães em potencial. As mulheres são seres completos e a maternidade é uma escolha e que deve ter sustentação social.
Eu espero que vocês tenham gostado, né, que não foi uma aula, foi mais uma partilha de ideias, de experiências, de leituras que a gente tem aqui na cidade de Contagem, em Minas Gerais. E se vocês quiserem falar comigo, podem me achar também nas minhas redes sociais. Eu sou Adriana Souza com Z.13 no Instagram. É isso, meninas, mulheres, se quiserem me achar aí nas redes sociais, no Instagram, eu sou Adriana Souza com Z.13 e eu espero que a gente possa juntas sonhar, lutar e fazer um Brasil onde homens, mulheres, crianças, idosos possam viver a sua vida da melhor forma possível e garantir o direito sagrado à alegria e à felicidade. Valeu, vamos juntos e juntas construindo o maior partido da América Latina com as mulheres trabalhadoras desse país. Viva o PT, viva a nossa mulherada! Na aula de hoje, nós aprendemos sobre o papel das trabalhadoras na construção do feminismo, maternar a política. Continue ligada no TV Elas por Elas.